Ele carregava no corpo uma condição que, no século XVIII, muitos viam com medo e preconceito: a epilepsia. Mas, em vez de se esconder, tornou-se um dos padres mais procurados de Roma, o confidente dos desesperados, o homem que dedicou cada minuto da sua vida a ouvir e aliviar o sofrimento dos outros. Como um homem lutando contra suas próprias fragilidades físicas se tornou um gigante da compaixão? Esta é a história surpreendente de São João Batista de Rossi. João Batista de Rossi nasceu em 1698 em Voltaggio, uma pequena cidade perto de Gênova, na Itália. Vindo de uma família simples, desde cedo mostrou uma inteligência viva e uma inclinação para a vida espiritual. Aos 10 anos, uma oportunidade surgiu. Foi para Gênova trabalhar para uma família rica, o que lhe permitiu estudar. Mas o destino reservava um palco maior para ele. 3 anos depois, um primo sacerdote o chamou para Roma, a cidade eterna. Ali, ele mergulhou nos estudos, primeiro com os jesuítas, no colégio romano, depois com os dominicanos. Era um estudante brilhante, mas a intensidade dos estudos e uma vida de muita penitência começaram a cobrar seu preço. Foi nessa época que os primeiros sinais da epilepsia surgiram, uma condição que o acompanharia pelo resto da vida, trazendo não só sofrimento físico, mas também o peso do estigma social da época. Apesar da saúde frágil, o desejo de João Batista de servir a Deus e aos mais necessitados era inabalável. Foi ordenado padre em 1721, aos 23 anos, e em vez de buscar uma posição confortável, ele se voltou para aqueles que a sociedade romana frequentemente esquecia. Roma, apesar de seu esplendor, tinha suas sombras. Pobreza extrema, hospitais superlotados, prisões desumanas, jovens e mulheres em situação de grande vulnerabilidade. E era aí que Padre Rossi brilhava. Ele não tinha medo de entrar nas vielas escuras, nos abrigos improvisados, nos hospitais onde a esperança parecia ter morrido. Ele visitava os doentes, levava conforto aos encarcerados, ajudava os tropeiros e cocheiros que chegavam exaustos à cidade e se dedicava especialmente a resgatar mulheres e meninas da exploração. Fundou abrigos, como a Casa de Santa Gala para homens carentes e a Casa de São Luís Gonzaga para mulheres necessitadas, oferecendo não só um teto, mas dignidade e uma nova chance. Mas foi no confessionário que São João Batista de Rossi se tornou uma verdadeira lenda em Roma. As pessoas, de todas as classes sociais, desde os mais simples até membros da nobreza, faziam filas para se confessar com ele. O que ele tinha de tão especial? Padre Rossi não era um juiz severo, mas um médico de almas. Ele tinha uma capacidade extraordinária de ouvir com empatia, de compreender as fraquezas humanas sem condenar, e de guiar as pessoas com uma sabedoria gentil mas firme no caminho da reconciliação com Deus e consigo mesmas. Ele via o confessionário não como um tribunal, mas como um lugar de cura, de encontro com a misericórdia divina. Ele mesmo dizia: "Eu não sabia o caminho mais curto para ir ao paraíso, mas agora já sei, é dirigir os outros na confissão. Quanto bem aí se pode fazer?" Sua fama como confessor era tamanha que ele se tornou um farol de esperança para incontáveis pessoas que buscavam alívio para suas angústias. Durante todo esse apostolado intenso, São João Batista de Rossi conviveu com as crises de epilepsia. Em uma época onde a medicina era limitada e o preconceito grande, essa condição poderia tê-lo paralisado, feito desistir. Mas ele a transformou em parte de sua jornada espiritual. Ele não permitiu que a doença o definisse ou o impedisse de servir. Continuou com suas atividades, suas visitas, suas longas horas no confessionário, muitas vezes sofrendo em silêncio ou se recuperando de crises para logo em seguida voltar ao trabalho. Sua vida é um testemunho poderoso de que as limitações físicas não precisam ser um obstáculo intransponível para uma vida de propósito e santidade. Pelo contrário, sua própria fragilidade talvez o tenha tornado ainda mais compassivo com o sofrimento alheio. São João Batista de Rossi faleceu em Roma no dia 23 de maio de 1764, aos 66 anos, após uma vida de entrega total.
Era tão pobre que seu funeral teve que ser custeado por amigos e devotos. Mas a riqueza que ele deixou não era material. Era um legado de compaixão, de serviço incansável aos esquecidos e de uma fé que encontrava força na aparente fraqueza. Sua influência foi tão marcante que ele foi canonizado em 1881 pelo Papa Leão XIII, sendo reconhecido como um modelo para os sacerdotes e para todos que buscam servir a Deus e os mais necessitados. A história de São João Batista de Rossi, um homem do século XVIII, tem um recado surpreendentemente atual para nós. Primeiro, ele nos mostra o poder transformador da escuta atenta e da compaixão genuína. Em um mundo onde todos querem falar e poucos parecem realmente ouvir, a capacidade dele de acolher as dores do outro sem julgamento é uma inspiração. Quantas vezes uma palavra de conforto ou um ombro amigo podem fazer toda a diferença? Segundo, sua vida é um exemplo de superação e propósito apesar das limitações. Todos nós temos nossas vulnerabilidades, sejam elas físicas, emocionais ou sociais. Rossi nos ensina que essas fragilidades não precisam nos definir. Com fé e determinação, podemos encontrar força para seguir em frente e fazer a diferença. E por fim, ele nos convida a olhar para as margens da sociedade. Quem são os esquecidos do nosso tempo? Os doentes, os pobres, os solitários, aqueles que a sociedade prefere não ver. São João Batista de Rossi nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a estender a mão, a sermos uma presença de esperança onde ela parece ter desaparecido. Com o coração aberto à compaixão e ao serviço, busquemos a inspiração deste santo sacerdote. Ó São João Batista de Rossi, apóstolo da misericórdia e amigo dos necessitados, tu que, mesmo enfrentando tuas próprias dores, dedicaste a vida a aliviar o sofrimento alheio e a guiar as almas no caminho do perdão. Ensina-nos a arte de escutar com o coração, a acolher sem julgar e a oferecer compaixão verdadeira. Dá-nos a coragem de enfrentar nossas próprias fragilidades, não como obstáculos, mas como oportunidades para crescer em humanidade e fé. Que o teu exemplo nos inspire a olhar com mais atenção para os esquecidos ao nosso redor e a encontrar alegria no serviço desinteressado. Intercede por nós, para que tenhamos um coração sempre pronto a amar e a servir, encontrando Deus naqueles que mais precisam. São João Batista de Rossi, inspirai-nos. Amém. E aí, inspirado pela história de São João Batista de Rossi? Ele realmente nos mostra que dá para fazer a diferença, mesmo com os problemas da vida. Se essa jornada te tocou, deixa aquele like pra gente e conte aí nos comentários qual foi a maior lição que você tirou da vida desse santo. Compartilhe essa história de superação e fé. E se ainda não é de casa, inscreva-se no Calendário Santo e ative o sininho, porque todo dia tem mais. Valeu demais pela sua companhia, que a gente se inspira em São João Batista de Rossi para ouvir mais e julgar menos. Até a próxima!